Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre a Sociedade Illuminati. Nós vamos explicar as origens, o que aconteceu, o que transformou os Iluminados da Baviera na atual, de repente, Ordem Illuminati, o que é que está acontecendo nos bastidores do mundo, qual a relação, qual a ligação dos grandes impérios financeiros com a Ordem Illuminati, enfim, nós vamos bater um papo muito legal e eu quero contar com você. Primeiramente, você deixa o seu like, já assina o nosso canal e acione a sinetinha para receber de aviso de novas publicações. Então vamos lá. Bom, muitos historiadores, eles contrapuseram as ideias iluminadas de Adam Weishaupt, que foi o verdadeiro fundador da Ordem dos Iluminados da Baviera. E é claro que esse contexto era o seguinte, que no plano do desenvolvimento da criação humana, até o desenvolvimento espiritual e tudo mais, isto não seria possível mantendo um grupo diferenciado no poder para dirigir aqueles que são inferiores. Aliás, esse método a gente já viu em muitos filmes, em muitas ideias, em muitos livros, até mesmo na própria sociedade, alguns pensadores que achavam que deveria haver uma elite dominante para comandar aqueles que seriam todos iguais e que trabalhariam para o bem comum. Bom, isto é uma coisa bastante interessante da gente conversar, porque nas histórias do Mago Zars, o espírito do Mago Zars, eles nos dão uma explicação muito interessante sobre aqueles extraterrestres que são todos iguais, os greys, né? Eles não têm distinção um do outro, são parecidos, no entanto são evoluídos, mas aquela chama individual já não existe mais. No aspecto de evolução deles é a evolução colmeia, ou seja, todos evoluem, cada um ocupa uma posição sabendo exatamente o que vai fazer, porque já foram preparados para isso desde o seu nascimento, que aliás a concepção é feita artificialmente. Quer dizer, não existe envolvimento materno ou paterno. Eles são criados externamente e de repente entram numa forma de alma grupal inteligente, capaz de desenvolver coisas e a assimilação de conhecimento cada vez mais, mas para todo o bem comum. A perda da individualidade, na minha opinião, é você quebrar o vínculo com a tua quinta essência, com a morada divina. Por quê? Porque é na individualidade que a gente encontra a comunidade. É nas diferentes formas de se pensar que a gente entende que existe a evolução. E a Sociedade dos Iluminados da Baviera, ela nasceu com ideias um pouco estranhas a tudo isso. Mas vamos lá que eu vou explicar. Existem muitos grupos modernos que eles foram derivados da antiga Sociedade dos Iluminados da Baviera, mas cujas pretensões não são pretensões tão boas quanto se imagina. Por exemplo, a Skull and Bones, que era só permitida para membros que cursaram a Universidade de Yale. O Clube Bilderberg, que é o clube dos mais poderosos do mundo, entre os quais os Rothschilds, os Rockefeller e todos esses grandes empresários que compõem a cúpula do cenário econômico mundial. Sendo assim, eles têm a capacidade, através dos seus bancos, através do seu poder de persuasão dentro dos governos, de fazer exatamente aquilo que eles precisam para o crescimento econômico deles, obviamente. Ninguém está pensando que na África tem um monte de gente passando fome nesse exato momento. Eles não estão preocupados com isso e não estão preocupados muito com as guerras, não. Mas o fato é o seguinte. Nessa época, no início, Adam Weishaupt, vamos chamar o Adam, em vez de Adam Weishaupt, que é um nome mais difícil da gente ficar pronunciando, vamos falar do Adam, tá? Então o Adam, é até interessante o nome Adão, para designar o chefe da Ordem dos Iluminados da Baviera. Mas Adam, ele foi um membro, da Sociedade de Ingolstadt, onde ele se formou em Direito Canônico, e ele lecionava, assim como seu pai, nas instituições de direito penal do centro universitário. A família de Weishaupt era judia,
e aos 5 anos de idade ele ficou órfão e foi acolhido pelo seu avô, o barão Adam Eichstätt, que também seria o seu tutor. De outro modo também, ironicamente, ligado à monarquia, que tanto Weishaupt depois quis derrubar. Algum tempo depois, o Weishaupt ele se converteu ao cristianismo e, por entusiasmo do seu tutor, ele entrou para o colégio dos jesuítas. A biblioteca do seu avô era enorme e aí ele tomou conhecimento, principalmente das ordens que já existiam, como a maçonaria. Weishaupt ele chegou a ter uma grande amizade, pasmem, com Maximilien de Robespierre. Para quem não sabe, Maximilien de Robespierre se destacou sendo uma das personalidades mais controversas da Revolução Francesa. Também ele mantinha um contato com um obscuro ocultista que se chamava Comer, que vivera muitos anos no Egito, na terra dos faraós, e que tentou fundar sem sucesso uma sociedade maniqueísta, que é aquele que concebe o bem e o mal como dois fatores de oposição absolutos. No que eu já expliquei muitas vezes que isso aí não só é ilógico, mas impossível, porque duas forças de igual intensidade tendem a se aniquilar no final. Mas mesmo assim, Comer ele indicou, né, muitas pessoas enigmáticas para que pudessem ajudar nos pensamentos de Weishaupt. Uma dessas pessoas foi o Conde de Cagliostro, muito conhecido ocultista e alquimista também. O Weishaupt pediu para que o Comer iniciasse ele nos mistérios de Mênfis, que eram os ritos iniciáticos dos mistérios egípcios. E aí, quando ele tinha 25 anos de idade, ele recebeu o título de mestre e professor universitário na Universidade de Ingolstadt. Naquela época ele tinha muitos conceitos que acabaram evoluindo para a Sociedade dos Iluminados da Baviera. Então, ele queria ter um grupo que servisse a esse propósito, como uma organização como os jesuítas, que é uma organização, pode-se dizer, até paramilitar, muito bem organizada, ou mesmo a maçonaria, e que permitisse essa organização ele andar exatamente numa só direção. Quando ele decidiu formar o grupo dele, é porque ele viu que nenhum grupo, na verdade, atendia totalmente aquilo que ele estava pensando. Enquanto a maçonaria ela combatia, certamente, o ateísmo por conta dos seus ensinamentos simbólicos, esotéricos, Weishaupt queria destruir totalmente as religiões, porque ele dizia que as religiões eram o atraso dos povos no mundo. E assim ele achava que a sociedade civil deveria terminar, que a propriedade deveria deixar de existir. Olha aí as ideias, né? E para quem frequenta a maçonaria sabe muito bem que isso é um pensamento perigoso, né? Na maçonaria, a maçonaria não é antirreligiosa, muito pelo contrário, ela considera legítimo o direito de propriedade e é contra qualquer tipo de usurpação desse direito. O fundador dos Illuminatis, os Iluminados da Baviera, ele nunca quis uma ordem enorme, popular, grande, como foi a Rosa Cruz no início e a própria maçonaria. Os recrutados da ordem do Adam Weishaupt seriam representantes de uma parcela considerável do poder. Por isso que ele teria tentado obter um apoio econômico de alguns banqueiros, tal como o Rothschild. Olha ele aí. Esse banqueiro alemão, que era judeu, era fundador do império da família Rothschild, que existe até os dias atuais, e que se mantém sempre envolvida nas teorias conspiratórias. Imagine então um indivíduo desse com a presença comprovada, né, historicamente no meio Illuminati, quanto que ele não poderia contribuir para a construção do que a gente conhece até hoje. Prestem bem atenção. Um iniciado maçom introduziu Weishaupt na loja de Munique. E aí então se associaram pessoas distintas da sociedade naquela época, como o barão von Nick, que era um protestante oriundo de Hanover, o príncipe Ferdinando de Brunswick, o duque de Weimar,
conde de Stolberg, o barão Dalberg e o príncipe Karl de Hesse. Outra ironia desse grupo, composta por tantos membros da nobreza, era que eles queriam combater a monarquia, sendo que seus próprios integrantes do grupo eram membros da nobreza. Meio antagônico esse negócio. Mas o que é que eles falavam tanto? Mas o que é que eles falavam ou pregavam tanto para atrair esse número de pessoas? É aí que está. Eles queriam que esse grupo fosse um comando supremo devotado a conduzir a humanidade para uma jamais vista paz e prosperidade racional. A ideia é a ideia que todo mundo já escutou falar, mas muita gente eu tenho certeza que não sabe bem o que é isso. Eu já vi muitas pessoas falando que é isso, aquilo, não entendem perfeitamente que a ideia de Weishaupt era criar um governo de ordem mundial para que cada homem tivesse uma mesma importância, sem discriminação de classe social, nacionalidade, credo, ofício ou mesmo raça. Até aí não se pode falar muita coisa, né? Ruim, é tão ruim isso. Não está falando nada demais. Mas vamos em frente. Qual é o resumo da finalidade de Weishaupt? A felicidade da raça humana. Será? Como vemos com os mesquinhos que são poderosos, lutam contra os bons que são fracos. Como é inútil tentar lutar contra a forte corrente do vício. E vem à mente, então, trabalhar e lutar juntos, para que essa força ela esteja dos lados dos bons, para que, uma vez unidos, nunca mais voltem a ser fracos. Pois bem, aí com essas ideias, Weishaupt conseguiu transformar os roteiristas contemporâneos em um grupo de vilões. Qualquer pessoa que lesse essas informações já ia achar que, nossa, que maravilha o pensamento de Weishaupt. Mas a Sociedade Illuminati ela tinha 6 metas naquela época. Primeiro, a aniquilação total da monarquia e todo o governo organizado segundo o antigo regime. A abolição da propriedade privada, quer dizer, já começou a querer tirar os seus direitos. Supressão dos direitos de herança em todos os casos, quer dizer, se uma pessoa bastarda morre, o dinheiro vem para o governo, vem para o Estado. O conceito de nacionalismo, patriotismo destruído para que todos se envolvessem apenas na substituição disso por um pensamento único de um governo mundial. O desprestígio e a eliminação do conceito da família clássica. Olha que coisa mais horrível, né? A gente que é muito de família, eu pelo menos sou, a gente gosta da ideia de que a família possa ser a base de criação para todo ser humano, né? Desde que ache o bom senso e o equilíbrio. E a proibição de todo e qualquer tipo de religião. A gente já viu essa história rolar, né? Tem alguns pensadores, como Karl Marx, ele colocou ideias muito parecidas como essa aí, mas depois vocês viram que não deu muito certo, porque na hora de pegar aquilo que está no papel e passar para a prática, a pessoa acaba se chocando com muitas coisas que ela não tinha previsto. Mas a gente vai chegar a falar sobre isso aí um pouco mais para frente. E Weishaupt ele entendia que os países do Oriente, porque não estavam ligados às religiões adâmicas, talvez eles se convertessem à ideia muito mais rapidamente do que os países ocidentais. Agora eu pergunto para vocês, o que está acontecendo hoje na Ásia, na China? Será que algumas dessas ideias também não foram aproveitadas por lá? Pensa bem e estuda o que está acontecendo. Muitos dissidentes da Igreja Católica que se associaram aos Iluminados da Baviera, eles acreditavam num conceito de religião católica sem a figura de um Papa. Então, Weishaupt, uma vez que ele tenha conseguido um número de adeptos, ele pensou o seguinte: primeira coisa, os membros mais avançados, que deram a base do pensamento dos Iluminados da Baviera, estariam nos círculos mais fechados. Aqueles que adentram estariam nos círculos mais externos. Só que, quando fosse conveniente, é que um membro iria identificar outro membro. Até lá, então, eles iam
pertencendo ao círculo de base, e conforme fosse sua evolução dentro da ordem, eles passariam para o círculo mais interno, e mais interno, e mais interno. Mas o importante era que o sucesso da prova dessas pessoas era se infiltrar dentro da administração do Estado, de todos os países, de maneira geral, os mais poderosos principalmente, para que pudessem obedecer a determinadas regras que lhe fossem impostas ou fomentar algumas coisas que fossem na direção do pensamento dos iluminados. Somente agindo na surdina é que eles conseguiriam então esse regime de dominação global. Também iriam infiltrar membros na maçonaria para recrutar pessoas que já estavam habituadas aos costumes e rituais. Então, aquela base de que todo mundo seria irmão começou também a criar força, né? Porque alguns pensamentos e algumas ideias podem parecer muito bonitas quando expostas mais externamente. Mas quando você começa a fazer uma pesquisa mais profunda, você vê o quão deturpadas que essas ideias podem ser e quão graves que elas podem ser também para o ser humano, para a humanidade. Assim, Weishaupt ele acreditava que esses atalhos iriam fazer uma transformação pacífica para uma forma de evolução mental e natural. Mas se também fosse necessário recorrer em determinado momento à violência, uma vez que a velha ordem não seria desmantelada, então que fosse. Com a ajuda do Barão de Nigg, a Ordem Illuminati ela passou por uma fase áurea, né? Encontrando maçons, encontrando clérigos, todos que estavam dispostos a assimilar a ideia dos Illuminati. Bom, o grande golpe para o Weishaupt foi quando a maçonaria começou a combater as suas ideias, e principalmente quando um membro, um ex-Illuminati, ele resolveu, Joseph Utschneider, ele resolve escrever uma carta para a duquesa Maria Ana da Baviera sobre os perigos que essa sociedade ela representava, principalmente para a monarquia. E aí, em 1784, o duque de Karl Theodor Dalberg, ele proibiu a constituição de qualquer grupo fraternidade de cunho secreto ou iniciático que não se enquadrasse na legislação vigente. Depois, é claro que os Illuminatis foram identificados como um ramo da maçonaria. Aí o Weishaupt ele foi destituído da sua cátedra, foi exilado, embora o Duque de Saxe era um Illuminato. Ele tem oferecido à corte como um conselheiro oficial encarregado da educação do seu próprio filho. Os demais dirigentes da ordem procuraram exílio nas diversas lojas maçônicas que existiam na época, e muitos membros inferiores, para avaliar os mais fracos, foram perseguidos e torturados. No entanto, claro que há um ar de mistério nessa história toda, em que nesse mesmo ano, um enviado de Weishaupt, o abade de Lans, ele cavalgava no meio de uma grande tempestade e ele foi atingido por um raio. Bom, os membros da ordem, como estava uma revolução, não se preocuparam em ir até esse emissário. Então o corpo dele foi levado para a capela de São Emera. E dentre os trajes do morto haviam diversos documentos comprometedores que se relacionavam com a ordem dos Iluminados. Planos esses que direcionavam a ordem para a conquista mundial. Alertadas então as autoridades, eles usaram isso para selar de vez a ordem dos Iluminados da Baviera. Dizem, né, as más línguas, que esse documento ele é falso e que foi o golpe de misericórdia para extinguir de vez a Sociedade dos Iluminados da Baviera. Mas, a julgar pelo pensamento, na minha opinião, um tanto doentio, do Weishaupt, né, essa coisa de dominação mundial, de forçar a barra, para uma situação que não faz sentido, né, apesar de que a gente, olhando o mundo hoje, a gente pode observar muitas coisas que estão erradas. Mas não adianta você tentar consertar um mundo, né, em detrimento de sofrimento de milhares e milhões de pessoas. Não é por aí que a coisa deve acontecer. Isso é um pensamento nocivo, é um pensamento genocida e horrível, da parte, inclusive, de Adam Weishaupt, que eu tenho certeza que esse pensamento ruim dele
influenciou muitos loucos aí da história, talvez até com o próprio Hitler. Então, eu acho assim, o bom senso e equilíbrio em primeiro lugar. E mesmo assim, há quem ousa falar que houveram, depois de tudo isso, um conchavo entre os Illuminatis e a franco-maçonaria. Basta dizer que dentro da ordem maçônica e da ordem Rosa Cruz também existe um grau Illuminati. Pessoal, se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo, porque ele é para ter uma continuidade. Nós vamos explicar no próximo programa qual a relação dos Illuminati nos Estados Unidos, a partir de Benjamin Franklin. Então, se você quer saber mais e saber o tanto que essa sociedade ela influenciou e continua influenciando até os dias de hoje, e o que se tornou, então você clica aí no like, assina nosso canal e aciona a sinetinha, certo? É isso aí. E por falar em Irmandade, uma Irmandade que não prega nada disso, só pega a evolução individual do ser humano, o crescimento interior, a busca da luz, nada que se refira à sociedade. A sociedade, eu acho assim, as pessoas de bem vão fazer coisas boas. As pessoas que estão elevadas, que estão na direção da luz, se forem políticos, se forem dirigentes de comunidades, eles vão sempre estar influenciando as pessoas a fazer o bem. Se forem cientistas, vão fazer criações para o bem da humanidade, né? Se forem esportistas, vão influenciar o público infantil, as crianças, para a prática do esporte, para poder se desenvolver em corpo são e mente são. Então, eu acho assim, é dessa maneira que a gente deve buscar a nossa evolução, certo? É isso aí. Então, Irmandade dos Magos, dia 1º de maio, iniciação do 1º grau. As informações estão em www.cursosdemagia.com.br, certo? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts.